Bom dia! Iniciamos um novo módulo chamado A Ciência e a Ciência da Computação, no qual eu quero agora entrar na área da ciência da computação, que tem no seu nome a palavra ciência, e examinar até que ponto a ciência da computação é uma ciência, como acabamos de discutir no módulo anterior, o método científico, baseado em observações. Será que essas coisas se aplicam à ciência da computação? E, ao fazer isto, vamos caracterizar melhor o que é ciência da computação e vamos ver que ela tem vários aspectos que batem com essas definições de ciência que a gente viu e tem alguns outros que fogem a essa definição, e a ciência da computação é um mundo um pouco mais complexo. Isso é o que vamos discutir neste módulo. Vamos iniciar então com algumas definições de ciência da computação que apareceram ao longo dos anos. Lembre que a ciência da computação é uma área do conhecimento, é uma área da ciência relativamente recente, tem algumas décadas apenas, não é como a física, a biologia, a química, que são muito mais antigas. Eu vou mostrar 3 definições para vocês. A primeira é de 2004. Ela vem da National Research Council of the National Academies dos Estados Unidos. E ela diz o seguinte: a ciência da computação é o estudo de computadores e o que eles podem fazer. O poder inerente, as limitações de computadores abstratos, o projeto, características de computadores reais e as aplicações de computadores para resolver problemas. Então você vê que aqui o foco total é computador. Você concorda com essa definição de ciência da computação? Vamos ver uma segunda definição. Essa vem da Association for Computing Machinery, também comumente chamada ACM por nós. É uma associação dos profissionais de computação. Tem 2 grandes associações, o Instituto chamado I3E, o Instituto de Engenheiros Eletroeletrônicos, e a ACM. I3E e ACM são duas grandes associações que lidam com a pesquisa em ciência da computação, além de outras coisas, mas a ACM é especificamente voltada para a computação. Então, essa definição número 2 diz o seguinte. Eu vou dar alguns segundos para você ler o que diz aqui. Bom, o fundamental aqui é que essa definição, primeiro, ela é muito diferente da primeira, e ela fala, a palavra principal aqui não é computação, computador. A palavra fundamental aqui é informação. Nós vamos bolar processos algorítmicos para descrever e transformar informação. Então é isso aqui que é o foco. E você vê que essa definição, que me parece muito mais perto da minha própria ideia do que é computação, é muito mais abrangente do que a primeira, ela é muito mais antiga, olha só, 1989. Então aqui se fala de teoria, se fala de análise, se fala de projeto, de eficiência, de implementação, de aplicação, mas o foco é na informação e no processamento dessa informação. Uma outra palavra-chave aqui é a automação das coisas. Então, essa definição vem de 1989, da ACM, muito diferente da primeira. A próxima definição vem da ACM também, de 2005, e ela define computação pelo que é feito pelos cientistas da computação. O que eles fazem? Vamos ver então as 3 coisas principais que foram incluídas nessa terceira definição pela ACM. Cientistas da computação projetam e implementam software. Tipicamente é um software mais desafiador, né? Tipo um compilador, um sistema
muito mais complexo. É software especial que o cientista da computação procura desenvolver, projetar, implementar. É também comum que cientistas da computação, no projeto de implementação de software, ou supervisionem outros programadores para introduzir novas tecnologias, novas ideias, assim por diante. Continuando, inventamos novas formas de usar computadores. Por exemplo, são cientistas da computação que bolaram coisas novas como a web, a robótica, a criação automática de conhecimento, fazendo mineração de dados em bancos de dados, por exemplo, aplicações novas em genética. Recentemente, os cientistas da computação têm se juntado a equipes multidisciplinares para inventar novas formas de usar computadores para resolver problemas como genética e assim por diante. Finalmente, cientistas da computação desenvolvem formas eficazes de resolver problemas de computação. Aqui a gente está pensando em como que a gente faz as coisas melhor, como é que a gente projeta a melhor solução para determinados problemas. Então, por exemplo, qual é a melhor forma de armazenar dados num banco de dados? Qual é a melhor forma de enviar dados numa rede de computadores? Qual é a melhor forma de mostrar imagens bidimensionais, tridimensionais e assim por diante? O foco aqui dessa atividade é principalmente em performance, onde eu defino performance como velocidade, qualidade e assim por diante. Depois de examinar essas 3 definições de ciência da computação, a que conclusão você chega? A minha própria conclusão é esta. Nós estamos confusos quanto ao que é ciência da computação. Somos jovens, não temos uma definição rigorosa do que é e merece, portanto, um pouco mais de atenção, que é o que eu quero fazer no restante desse módulo, é examinar a questão, o que é ciência da computação? Como é que nós trabalhamos mesmo? Eu quero terminar este segmento discutindo por que existe tanta confusão sobre a definição de ciência da computação. Então, vamos examinar várias ciências aqui. Várias ciências. Vamos examinar os objetos que essas ciências manipulam e quais são os métodos que essas ciências empregam, para a gente depois, no final, falar de ciência da computação. Então, nesta primeira coluna, você vê a ciência, o tipo de ciência. Então, temos lógica matemática, temos ciências naturais, que também chamamos ciências exatas no Brasil, que são as ciências físicas, como física, química, e as ciências da vida, que a gente chama como biologia, são ciências naturais. Temos as ciências sociais, que incluem coisas como antropologia, arqueologia, administração de negócios, comunicação, criminologia, economia, educação e assim por diante. A sociologia, geografia. Temos também as ciências humanas, que incluem história, linguagens, direito, literatura, religião, filosofia, artes visuais e assim por diante. Na segunda coluna temos os objetos que são manipulados pelas várias ciências. Então você vê que lógica e matemática manipulam abstrações, números, proposições. As ciências naturais manipulam matéria, organismos vivos. Ciências sociais se preocupam com indivíduos, medem atributos de grupos, uma sociedade como um todo. As ciências humanas tratam de ideias humanas, linguagens, culturas. E vocês podem observar que, à medida em que eu vou da lógica matemática até as ciências humanas, os objetos mudam de entidade simples, um elétron, por exemplo, até
coisas muito mais complexas como culturas. O método dominante que é empregado para fazer o estudo dos objetos, aqui é a dedução, aqui é a indução, como temos falado no módulo anterior sobre o método científico. E quando chegamos às ciências sociais e às ciências humanas, nós usamos ainda aqui a indução, mas usamos uma coisa nova chamada hermenêutica. Hermenêutica tem a ver com o estudo de textos escritos pelos seres humanos. Aqui também usamos hermenêuticas, quer dizer, estamos indo na realidade de um formalismo maior aqui para a informalidade maior aqui. A gente chama essa área aqui mais de métodos do positivismo e aqui métodos que são de hermenêutica, que não são tanto baseados em observações que a gente pode repetir como nas ciências naturais e sociais, por exemplo. O método dominante é muito mais de análise aqui. Lembra que análise significa quebrar algo nas suas partes. Você vai quebrando, entendendo partes cada vez menores, e aqui estamos falando muito mais de síntese, quer dizer, você junta pedaços, você junta conhecimento que você adquire em vários textos diferentes para tentar criar uma teoria, criar uma explicação de culturas e linguagens, mas juntando pequenos pedaços para construir coisas maiores. Então, enquanto aqui usamos mais análise, aqui usamos mais síntese. Por que eu estou falando de tudo isso? Eu estou falando de tudo isso porque eu quero perguntar onde a ciência da computação se encaixa. E se você pensa direitinho sobre o que fazemos, o grande problema é que nós fazemos tudo isso. Nós tanto tratamos de lógica matemática com dedução, fazemos observações, usamos indução, nós tratamos de questões sociais, porque programadores, muito da ciência da computação tem a ver com atividades realizadas por indivíduos, por grupos de pessoas que vão realizar um determinado trabalho. É muito menos repetível, muito mais difícil de repetir as coisas nas ciências sociais do que, por exemplo, nas ciências naturais. E a ciência da computação tem esse mesmo problema. Quando você examina um time de programadores trabalhando para ver a sua eficácia, por exemplo, o seu desempenho, você vai ter dificuldade em repetir os experimentos. Então, temos características de ciências sociais, usamos indução também, usamos parcialmente hermenêutica, estamos um pouco mais afastados das ciências humanas, mas também usamos algumas ideias das ciências humanas, questões de cultura que surgem sobre como realizar determinadas atividades de ciência da computação. Então, embora a gente não esteja tanto aqui na parte de ciências humanas, nós podemos dizer que a ciência da computação cobre todo este quadro que estamos vendo aqui, e é por isso que é uma ciência muito diferente das demais, e a gente vai ter que discutir isso ainda mais um pouco em segmentos futuros. Muito obrigado.